Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, do livro de 2 Samuel, começando hoje, do capítulo 1 ao 4, que continua a história, depois da morte de Saul e dos seus filhos, Davi agora recebe a notícia que um homem amalequita, descendente de amalequita, mente para ele, Diz que viu Saul e tal e matou Saul, querendo agradar Davi, como se Davi ficasse feliz com a morte de alguém. E aí Davi manda executar aquele homem, E amaldiçoou o monte onde Saul morreu, o monte de Gilboa, que eu coloquei a foto ontem aí, Que não tem árvores frondosas, não tem nada sobre ele. E o que a gente vê isso, que logo depois, Davi ele vai consultar o Senhor. O que ele deveria fazer. Isso é um ensino para nós hoje, Davi, como rei de Israel, como um homem que estava poderoso, ficando cada dia mais poderoso, ele nunca deixou de consultar o Senhor. E o problema de Davi não foi quando ele tinha luta, quando ele tinha perseguição sobre ele. Quando ele estava com luta e perseguição, ele estava firme com o Senhor, ele estava servindo o Senhor de todo o seu coração, consultando o Senhor, mas o dia em que ele folgou, ele vai cair. Então, nós devemos estar atentos, A Bíblia fala que aquele que acha que está em pé, vigie para não cair. Davi tinha uma característica, um homem segundo o coração de Deus, e a principal era o quê? Primeiro, nunca colocou culpa de pecado dele em outra pessoa. Ele assumia os seus erros. Segundo, não deixava de consultar Deus em tudo que ele fosse fazer. Quer dizer, para mudar de um lugar para outro, para morar em Hebron, sair de Ziglag, consultava Deus. E Deus falava com ele: sobe. É interessante que nos capítulos passados ele vestiu a estola sacerdotal, ou seja, a roupa do sacerdote, e Deus falou com ele. Eu não creio que agora ele continuava vestindo, porque ele tinha o sumo sacerdote para poder consultar, para poder servir o Senhor. Então ele consultava. Se você ler o Salmo 5:3, a primeira coisa que Davi fazia pela manhã era o quê? Apresentar ao Senhor a oração dele e ficar aguardando a resposta. Nós devemos aprender, primeiro, a consultar sempre o Senhor. Em tudo que vamos fazer, consultar. Outra coisa, crer, e ter certeza que Deus vai te responder. No tempo dele, ele vai te responder. E eu vou repetir, ele fala 95% ou mais através da sua palavra, que é o seu Filho. Jesus é a palavra. Você lê Hebreus capítulo 1, de 1 a 5. Então Davi não fazia nada sem consultar o Senhor. E Davi vai pegar esse homem que diz que matou Saul e vai mandar matar ele, e vai chorar Saul, e vai prantear Saul. E depois, no capítulo 2, fala que houve guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, O filho de Saul, Isbosete, o general de Saul, Abner, colocou ele como rei. E Davi foi ungido rei sobre Judá e Isbosete sobre o resto, E a casa de Davi, ela sempre prevalecia sobre a casa de Israel, A Bíblia fala que numa guerra, foi travada entre os irmãos, entre o povo de Israel, entre eles. Da casa de Davi morreram 19, da casa de Israel 360. E aí resolvem fazer a paz, Mesmo assim, depois daquele momento de paz, não tem paz, porque continua essa luta pelo poder, A política sempre traz essas consequências. E Davi errando novamente, arrumando para si mulheres, multiplicando mulheres, e se engrandecendo como rei. E aí nós vamos ver que vai haver também um momento de traição entre o general de Davi e o general de Saul, Abner pede para Davi para entrar em paz com ele. E Davi, ele entra em paz com esse homem, E não quer fazer mal aos descendentes de Saul, Isbosete. E Abner passa todo o reinado, para Davi. E o que acontece é que o general de Davi mata o general de Saul, Abner, numa tocaia,
faz uma tocaia e mata, e Davi amaldiçoa o seu general e a sua descendência, falando que dele não ia faltar pessoas que fossem leprosas ou que tivessem fluxo, né? E aí você vê mais uma batalha travada entre irmãos, né? Entre generais, o sistema político, né? Terrível. Devemos de novo aprender com Davi. Davi não andava segundo a carne dele nessa época, ele fazia tudo aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus. E Davi fica revoltado com o fato do seu general ter assassinado o general de Saul, sendo que ele tinha proposto paz, né? E o que acontece é que depois desse evento acontece outro evento, que dois homens vão lá e matam Isbosete, filho de Saul, para tentar agradar Davi de novo. Um homem de Deus, ele nunca fica satisfeito com a morte de ninguém. Davi, ele prefigura algumas características de Jesus, né? A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,4 que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Davi não tinha prazer na morte de ninguém. E esses homens chegam com a notícia que mataram Isbosete, e mataram mesmo, né? O cara no leito dele mataram. E Davi arremete, manda matar aqueles dois homens e corta as mãos e os pés. Há algumas coisas na Bíblia muito interessantes. Por que cortar a mão e o pé de quem já estava morto, né? Ou de quem morreu? Quando você lê a profecia de Gênesis, quando Deus amaldiçoa a serpente, ele diz: rastejará pelo seu ventre e comerás pó. Ou seja, a serpente tinha mãos e pés. E as mãos e os pés foram cortados e agora ele ia rastejar e comer pó. O fato de Davi mandar cortar as mãos e os pés daquelas pessoas era um recado. Esses aí são filhos da serpente. Assim como Deus amaldiçoou a serpente, eu amaldiçoo essas pessoas, cortando as mãos e os pés dela, para mostrar que eram pessoas malignas, pessoas que cometeram assassinato. Há uma diferença entre homicídio e assassinato. Vamos dizer que uma pessoa mata a outra sem intenção, ou então uma pessoa mata a outra em defesa própria, pela sua vida, né? Isso é homicídio. Assassinato é quando eu pego uma pessoa e tocaio, e programo a morte dela, né? A Bíblia pune esse tipo de coisa, o assassinato, com morte. Ou seja, quem matou dessa forma morre, né? Tocaiou, teve intenção maligna, foi movido por ódio, por vingança, por tocaia. A pena, ela é pena de morte. Então Davi, como aqueles homens tocaiaram, foram lá, assassinaram o cara no leito, Davi corta as mãos e os pés dele, para dizer: esses aí são filhos da serpente. E o que Deus fez com a serpente, eu vou fazer com eles, para que todo o povo veja. Pendurou o corpo deles sem mão e sem pé, que esses homens foram mortos por serem homens malignos, homens assassinos, né? Homens que fizeram algo abominável em Israel. Então os detalhes da Bíblia são bem interessantes. E aí, amanhã nós vamos continuar a história de Davi. Lembrando que esse meio político é um meio podre, né? E para que uma pessoa sobreviva a isso, ela tem que consultar a Deus e tem que andar segundo a vontade de Deus. Não é só no meio político, é nessa terra. O mundo inteiro jaz no maligno. E você tem que aprender com aquilo que Deus deixou sobre o povo de Israel. Um grande rei, o rei Davi, ele sempre consultava a Deus, até numa questão de mudança. Eu vou mudar ou não? Eu mudo para Hebrom ou não? Eu fico ou eu vou? Esse é um recado para nós hoje, que para sermos segundo o coração de Deus, nós temos primeiro que confiar, consultar, esperar e descansar nele. Que você tenha uma excelente terça-feira, nesse início de mês de abril, ciente que todos os fios da sua cabeça estão contados e que Jesus prometeu, está em Mateus 28, 19 e 20, que estará com você todos os dias da sua vida. Lembrando a você,
Você não serve um Deus de pau, de pedra e de barro, que você tem que carregar ele. Mas você serve um Deus vivo que te carrega e vai te carregar até o último dia da sua vida. Fique na paz, que Deus te abençoe, você e sua casa, em nome de Jesus.